Bom, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos começar a segunda apresentação desse programa que a gente criou aqui, que é o Ricardo Rangel Convida, e hoje está convidando o Carlos Andreasa, que, entre outras coisas, é editor da editora Record e responsável por uma das ótimas edições que tem saído recentemente, e vão falar sobre vários temas. Mas antes eu queria falar de novo um pouco sobre as livrarias e esse espaço que a gente precisa frequentar cada vez mais. As livrarias cariocas, em particular, são livrarias que estão sempre fazendo atividades interessantes, e é um lugar que eu acho perfeito para debates políticos, culturais e tudo mais. Então, eu sempre falo um pouco sobre isso antes de começar, e eu queria dar as boas-vindas a todos e passar a palavra aqui para o Ricardo. Boa noite, muito obrigado. Quero agradecer para o Marquinhos, que me convidou a fazer isso aqui. É sempre uma delícia, porque nós somos amigos há mais de 40 anos. O microfone não é muito meu amigo. Oi. Então eu queria agradecer ao Marcos, queria agradecer muito ao Carlos Andreasa, que não é meu amigo há 40 anos, mas acho que é um bom amigo há relativamente pouco tempo. E queria agradecer muito a vocês por terem vindo aqui, e sem mais delongas, vamos lá, Carlos. Bom, a gente vai bater um papo aqui sobre assuntos variados, que provavelmente vão ser todos o mesmo assunto, mas por uma meia hora, 40 minutos. Depois a gente abre para perguntas e aí fica aqui um pouco mais de tempo, mais uma hora, coisa assim. Carlos, muito obrigado por vir aqui. Imagina, prazer. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Vocês que terão aqui até a hora do jogo do Flamengo. Acho que é razoável. Mas enfim, então, você é normalmente percebido, por quem se interessa pela cena política, como um analista conservador. Acho que você mesmo se define assim, e acho que tanto você como eu definimos você como um conservador democrata. O conservadorismo está em alta no Brasil. O conservadorismo ficou muito escondido, eu acho, durante muito tempo, por conta da ditadura, e hoje reapareceu. Reapareceu de muitas formas. E você é um conservador democrata, claramente. Há outros conservadores que não são tão democráticos assim. Eu queria perguntar para você como é que você se sente nessa posição, como é que você se sente sendo conservador num meio que é um meio eminentemente de esquerda, que é o meio intelectual. Como é que foi para você ser um editor de livros com tantos autores editados que são de esquerda e fazendo uma opção, e aí você me corrija se eu estiver errado, fazendo uma opção por privilegiar autores mais conservadores. Enfim. Sempre enxerguei o mundo desde o lugar democrático, mais precisamente da democracia representativa, como nós temos no Brasil, muito afrontada por todos os lugares, inclusive por determinados setores do conservadorismo. É muito importante fazer uma distinção, eu vou bater nessa tecla com frequência, tenho batido, entre ser conservador e ser reacionário. São coisas completamente diferentes e que precisam ter essa demarcação muito claramente feita. O reacionário é aquele que idealiza um passado, muitas vezes não vivido por ele, um passado que não existiu, e quer retornar a esse passado ideal que, repito, não existe, inexistente, jamais existiu. Então, o que se chama de conservador no Brasil, muitas vezes é a expressão do reacionário. Muito comum, muito comum. O conservadorismo democrático, é difícil até dizer isso, porque para mim é sempre democrático, tudo. Né?
Nem tudo é democrático. Não, o lugar de onde eu vejo as coisas. Para mim, então, onde eu estiver é democrático. Tem um compromisso muito grande com princípios e com valores, que podem ser identificados muito rapidamente, e é uma discussão da ordem do dia, com a defesa intransigente, por exemplo, da Constituição. Né? Eu tento, e é engraçado, porque de repente defender a Constituição se tornou coloca o sujeito como um outsider. Essa Constituição tem vários pontos que são indefensáveis, né? Isso até nos leva um pouco não vou dizer a sua cruzada, mas você tem uma atitude de bater muito no Barroso, né? Que é um ministro que é um ministro de muito ativismo. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, porque muita gente não me conhece. Eu não sou um conservador, eu sou um liberal clássico. Inglês. Não americano, que não tem nada de clássico, que é uma coisa mais de esquerda. Mas eu acredito nas liberdades democráticas, etc. e tal. Eu acho que esse patrimônio é basicamente liberal. E através dos tempos, o conservadorismo, quer dizer, isso, né, eu acho que é esse conservadorismo novo, por assim dizer, que você está falando, mas originalmente sempre houve uma grande disputa entre liberais e conservadores, né? Liberais querendo a democracia e conservadores querendo manter um status quo. Democrático. Em algum momento não, né? Depois talvez sim. Eu acho que isso é uma coisa recente, de poucas décadas atrás. Mas a gente também não vamos entrar demais nessa. O que eu acho que há em comum, eu acho que é muito incomum, Ricardo, hoje, entre o liberalismo e o conservadorismo, porque no final das contas eles têm um fundamento em comum, né? Se pensarmos nesses conceitos do ponto de vista clássico, é a defesa dos direitos individuais. Quer dizer, e aí, mais uma vez, é preciso falar da Constituição, que ela tem muitos problemas, mas a ideia de reformá-la na situação em que nos encontramos agora, e aí eu estou falando, a ideia de fazer uma nova Constituinte para mim, claramente, se nós temos esse ambiente político, é a ideia de termos uma Constituição pior do que a que hoje existe. Então, você é contra uma Constituinte porque acha que vai piorar a Constituição? Eu sou contra a Constituinte porque eu acho que essa nossa Constituição é possível a ser reformada, né? Aí sim a visão do conservador se impõe. E o conservador é também um pessimista. Então você precisa pensar com o olhar da realidade. Quer dizer, quem faz uma Constituinte é o parlamento. Que parlamento esse país tem escolhido ao longo dos tempos? O parlamento de hoje e o que virá, não tenho dúvida, será muito pior do que esse. Será ali, com exceção talvez de alguns candidatos, mas isso nós não discutiremos em outra ocasião. Mas é o seguinte, o parlamento que será de modo geral muito pior é o parlamento que faria uma nova Constituição. Pensem nos nomes. Mesmo no caso de uma Constituinte exclusiva, você acha que é igual? Eu acho que é igual porque a mão de obra é a mesma disponível. Quer dizer, então. Você tem que dizer, dentro de uma Constituinte. Sempre se critica a ideia de uma Constituinte misturada com o parlamento, porque os luminares do país não participariam. Ao passo que se você tiver uma Constituinte exclusiva, enfim, as pessoas que não são políticas poderiam se candidatar, fazia gente que não está nesse jogo. Eu entendo, mas aí você precisa pensar na compreensão do eleitor, que também é pessimista, o eleitor é o mesmo. Quer dizer, o eleitor é capaz de distinguir, eu tenho uma péssima ideia sobre o eleitor, no qual eu me coloco, eu sou um eleitor. Né? O eleitor é capaz de distinguir esses luminares. Outra coisa, esses luminares? Também tem essa questão. Se nós pensarmos no parlamento eleito para a Constituição de 88, nas figuras que estavam lá, elas eram de nível muitíssimo melhor, mesmo os bandidos. Muito melhores do que nós temos hoje. Então, e aí o conservador falando, talvez eu não seja conservador, talvez eu seja um pessimista, mas desde o lugar do pessimismo em que eu me coloco, as coisas ficam claras para mim. Quer dizer, não há em curto prazo nesse país possibilidade de melhora. E é um equívoco pensar que a eleição deste ano, ainda que o presidente seja eleito com 75 milhões de votos, que a gente terá um país pacificado em 2019. Não terá. Essa é uma construção que nós temos que fazer. Vamos fazê-la ao mesmo tempo com um processo de constituinte? Então, para mim é um disparate absoluto.
Você, para um conservador, você até que é bastante incisivo, né? Por assim dizer. Mas falando desse assunto... Está na moda né? ser conservador. Mas está na moda de um jeito esquisito, né? Enfim. Mas... Você vai ter que falar do Bolsonaro, né? Você está querendo falar do Bolsonaro? Eu não estou querendo falar do Bolsonaro. Eu não estou querendo falar do Bolsonaro. Eu acho que ele é um assunto um pouco incontornável. Mas a gente volta a ele daqui a pouco. Vamos falar de um assunto ao qual ele está muito ligado, que você falou agora, que é a questão de como é que se pacifica esse país. Com esse grau de cisânia, as pessoas estão armadas, e cada vez mais armadas. A gente entrou numa armadilha em que isso também gera sucesso nas redes antissociais, como diz um amigo nosso aqui, as redes antissociais, gera cliques, gera enfim, celeuma, mas a gente vai brigando, né? A gente, até um detalhe aqui que eu vou contar que é um pouco curioso, porque o meu background era de esquerda originalmente. Meu pai era um homem de esquerda, enfim, como tantos outros naquela época, na ditadura, todo mundo era meio de esquerda. O Andreasa se chama Andreasa, né? Quem não sabe. Não tive escolha. Quem não sabe, o Carlos é neto do Mário Andreasa, que foi ministro por 2 vezes do regime militar. Regime militar 3, eu lembrava de ser do interior. Silva, Médici e Figueiredo. Mas em 2 pastas, não? 2 pastas. E o meu pai foi preso pelo regime militar 5 vezes. E, no entanto, a gente está aqui conversando tranquilamente sem nenhum problema. Eu tenho muito mais dificuldade de conversar com certos amigos meus que são de esquerda e que se tornaram absolutamente cegos em relação a isso. Enfim, é possível se pacificar o país. Outros países tiveram brigas muito piores do que a nossa, né? O que você está achando disso, dessas brigas aí entre coxinhas e petralhas, e lulistas e bolsominions? Dramático, né? Você sabe que eu sou neto, chamado pelos meus detratores de neto da ditadura. Não é o filhote? Não, neto, né? Já é uma geração posterior. E se eu tivesse vivido aquela época, eu teria certamente uma relação conflituosa com meu avô. Como é a vida da gente, né? Quer dizer, eu tenho uma profunda admiração pelo meu avô, pelo homem público que ele foi, pela construção dele. Ao mesmo tempo, gostaria de questioná-lo, e eu teria questionado, se eu tivesse tido chance, a respeito do fato dele ser um signatário do AI-5. E como eu sofri muito bullying no colégio, muito bullying, antes de bullying existir, de professores. Antes de se chamar bullying, porque sempre existiu. E alguns desses bullying, embora indefensáveis, porque eu era uma criança, mas alguns desses bullying eu não consigo questionar. Eu tive professores que foram torturados no período militar. Então o sujeito pulava meu nome, ou não lia o meu nome inteiro. Por exemplo, tinha um sujeito com 76 nomes, um príncipe. O cara lia o nome do sujeito inteiro. Pedro Joaquim Alcântara, o meu não, 2 nomes, o cara não falava Andreasa. E aí, nesse ambiente conflituoso, primeiro meu primeiro impulso é de um certo reacionarismo, né? Então, desde cedo eu aprendi a me defender e a reagir. E a brigar. Portanto, aí eu sou brigão. Até tento controlar isso com maturidade, com o casamento, com a responsabilidade, com a paternidade, né? Embora a paternidade aguce o conservadorismo, sob meu ponto de vista, né? E de alguns amigos com quem eu converso. Mas voltando aqui ao fio da meada, esse ambiente familiar em que eu cresci, e essa primeira vida, digamos, pública, né, no colégio, fez com que, e eu não estou fazendo elogio, não, eu estou querendo mostrar a interlocução que eu procuro na vida, né? Essa que permite que a gente esteja aqui. Eu desde cedo fui confrontado com nuances. Quer dizer, eu tinha um avô que fora ministro da ditadura militar, que eu adorava, que eu idolatrava, que era uma grande presença física, um homem, uma presença magnética física, que tinha um legado extraordinário que eu verificava semanalmente quando eu ia em Niterói,
por exemplo, passando pela ponte, uma grande realização. Ninguém teve coragem de fazer aquilo. 100 anos de especulação. Desde Dom Pedro I se falava de uma ponte ligando Rio a Niterói, aquele sujeito realizou. Ao mesmo tempo, signatário do AI-5. Aí você começa a ver que há debate, que há controvérsia, que há dissenso. Existe o Thomas Jefferson, né, um dos mais liberais do mundo, que tinha escravos, teve um caso com a escrava, tem uma família inteira negra, e não libertou os escravos que tinha, depois só libertou essa família. As duas famílias até hoje, uma briga com a outra. O mundo é muito complicado, né? E aí, Ricardo, para chegar no nosso tempo atual, né? Me desculpe, eu realmente sou prolixo. Você pergunta como eu vejo as perspectivas de pacificação. Eu não vejo, tá? No primeiro momento, não consigo ver. Porque vamos pensar em termos de democracia representativa, que é um lugar interessante. É consenso entre nós e parece criminalizado. Aliás, está criminalizado, a atividade política está criminalizada no Brasil, que é uma coisa grave, né? Isso é um problema realmente muito grave. Está em curso isso? Que é o seguinte: o próximo presidente, ou qualquer presidente, precisa ter apoio no Congresso, precisa ter maioria. É legítima da política. E como se conquista essa maioria? Oferecendo cargos. Oferecer cargos, dar ministério, não significa corrupção obrigatoriamente. É assim que se forma um Estado. Desde que você dê os cargos com base em mérito e tal. Mas esse princípio é fundamental. Tá? Então, nós temos um consenso criminalizado hoje de que só se consegue governar tendo a adesão, o apoio do Congresso. Isso, e eu provoco, já escrevi sobre isso no Coluna do Globo, provocando, porque acho importante provocar esse debate, às vezes até esticando a corda, criando cenários irreais, mas é assim que se provoca também, que isso, a necessidade de ter uma maioria no Congresso, pode no futuro ser uma coisa romântica, que a gente sinta saudade, porque para mim está muito claro que o próximo presidente vai precisar ter também o apoio da Justiça, do sistema judicial. É verdade. Disso que eu tenho chamado de partido do sistema judicial, e quando eu estou bravo, partido do sistema judicial jacobino. Que é o seguinte, vocês podem não gostar do Michel Temer, acho até normal que não se goste. Mas de se esperar. Mas o sujeito tem o direito a indicar o seu ministro, e existem regras claras, leis que regem essa relação e que dizem quando um ministro não pode ser indicado. Ah, mas eu não gosto da Cristiana Brasil. Eu também não. Mas isso não é motivo nem ela ter processo trabalhista contra si para que ela não seja ministro. Quando um juiz de primeira instância vai e proíbe e suspende essa nomeação, quando um governo edita uma medida provisória para iniciar os estudos sobre a fundamental diluição da Eletrobras, que não é privatização, de diluição do ativo da Petrobras, e um juiz de primeira instância dá uma canetada proibindo, suspendendo essa medida provisória, ele está interferindo na vida pública. Você viu agora o TCU que pediu o leilão dos... E são setores, não é integral, vejam bem, para que fique bem claro, mas é evidente para mim que há uma concertação de setores da Polícia Federal, do Ministério Público e do Judiciário para inviabilizar a administração pública, porque... Você vê isso como uma concertação mesmo? Olha, talvez os caras não sentem para conversar a esse respeito. Então, talvez concertação não seja a palavra exata, mas que há um espírito do tempo de que essas instituições devem, por eventualmente inação da classe política, ocupar esses espaços, legislar, avançar. Mas o fato de a classe política, quer dizer, mal ou bem, se colocou num lugar de extrema fragilidade por conta da corrupção. Né? O grau de corrupção dos políticos brasileiros hoje é de tal ponto que a população aplaude qualquer tipo de iniciativa, mas isso não contra os políticos, até, enfim... Estou de acordo sobre isso. A questão da gente, você como eu já escrevemos sobre isso, dessa, você usa a palavra jacobino, mas enfim, dessa questão do Ministério Público se meter em tudo, né, processar todo mundo o tempo todo, há um grau de ativismo que pode ser perigoso, né? Em muitos casos é perigoso. O próprio, aquela famosa, ali passou de todos os limites, aquele famoso PowerPoint que o Deltan mostrou sobre o Lula, que era uma coisa completamente fora de casa, sem cabimento nenhum, fora de propósito.
Ainda que é óbvio que eu acho que o Lula é culpado, eu acho que está certo ele ser preso, mas aquilo ali naquele momento não fazia sentido. E o seguinte, os políticos foram eleitos. Pois é. Quer dizer, eles têm uma legitimidade popular que esses setores não têm. Para mim, um elemento muito delicado, mas que precisa ser enfrentado, é a questão da delação premiada. Será consenso entre nós aqui que ela é muito bem-vinda e que é um advento revolucionário no nosso ordenamento jurídico. Estamos de acordo. Ela existe em outros países do mundo civilizado, democrático, e funciona de maneira ideal. No Brasil, ela está completamente deturpada e serve para interferência na vida pública. Como funciona a delação no Brasil hoje, de modo geral, e eu não vou nem falar, por enquanto, daquele episódio grotesco da delação dos batistas da JBS. Que aquilo é um ponto fora da curva. Mas, de modo geral, o sujeito que delata é um criminoso confesso. Ele delata em busca de benefícios, né, que diminuam a sua futura pena. Ele faz um acordo. Muitas vezes ele acusa alguém, um terceiro, contra quem não há nada. Não quer dizer que aquele terceiro acusado não seja culpado, mas contra ele não há nada. Então, é a palavra... Na legislação da delação premiada não vale. Então, mas vamos lá. Então, o sujeito delata, acusa aquilo ali. Essa acusação, exatamente por esse motivo, a palavra de alguém não pode servir de prova, deveria estar em sigilo, o que jamais acontece. O sujeito delata, imediatamente a delação é vazada e aquele que é acusado numa delação a partir da palavra de um bandido, e é preciso qualificar, aquele está com a sua vida arruinada, reputação acabada, assassinada, ainda que ele seja culpado. Estou dizendo só de antecipação de processo. E aí o Ministério Público, não satisfeito, determina a pena, eventualmente perdão judicial. Quer dizer, ocupando, para além do espaço do juiz, o espaço do legislador. E isso é comum no Brasil e precisa ser acusado. E é frequente. E é aplaudido nesse país. E não é assim. A consequência disso, e é péssima, é que todo político é bandido. Todo político é vagabundo. Todo político tem que estar preso. E pior, todo político é bandido igual. E isso não é verdade. Porque, bom, a gente considera... Deixar claro que você não está dizendo isso, você está dizendo como parece. Sim. É a percepção popular verificada no modo como as pessoas vibram com esse tipo de ação. E que tem um perigo, porque, bom, se a gente abre mão da política, o que a gente vai colocar no lugar da atividade política? E outra coisa, gradação entre os crimes. Nós temos um ordenamento jurídico para isso. Quer dizer, qual é a principal consequência, para fulanizar a discussão, qual é a principal consequência da delação ficcional dos Batista, chancelada pelo Rodrigo Janot? Vejam, a JBS cresceu de uma empresa importante nacional para uma multinacional bilionária ao longo dos governos petistas. É a maior frigorífica do mundo. Não há na delação dos Batista referência aos petistas. É como, vejam que loucura, ou melhor, não há uma delação, não há uma referência de relevo. É como se aquele império todo, e vocês conhecem a natureza hegemônica do PT, imagina se esse partido controlando a máquina como controlava, permitiria que a operação fosse comandada pelo vice, pelo Michel Temer, pelo PMDB. Vejam, não estou dizendo que o PMDB e o Temer não sejam agentes nessa história, mas eles têm que ser, obviamente, coadjuvantes nessa obra de ficção. E, no entanto, são protagonistas. Qual é a consequência disso? É a revitalização do Lula. O Lula aparece com 30% em pesquisa hoje, preso. Porque, graças a esse tipo de coisa, todo político é considerado igual. Quer dizer, aquele que cometeu caixa 2, que é um crime e está tipificado, precisa ser punido, aquele que recebeu propina, está tipificado, precisa ser punido, não é igual àquele que engendrou um esquema de assalto ao Estado para permanecer no poder, um assalto autoritário. Há uma diferença fundamental aí. Se você não consegue distinguir isso, você está dando ao Lula os 30% que ele tem. Você não acha que essa popularidade assombrosa do Lula está muito mais ligada à instrumentalização do Bolsa Família, enfim, como uma questão eleitoral, menos do que... Eu acho que essa visão do povo mesmo, de que todos os políticos são ladrões, é uma coisa que se justifica, se verifica, mas que já existe, na verdade, há muito tempo, que aumentou muito por conta
de todos os escândalos que a Lava Jato vem descobrindo, existe essa perseguição mesmo, não é por causa... Porque, enfim, você entende que o Janot, de alguma maneira, estava querendo proteger o Lula, eu tenho minhas dúvidas. Mas, ainda que seja isso, eu acho que essa questão do Joel e do Janot não tem essa importância. Eu não sei se o Janot estava querendo proteger o Lula, tá? Eu sei que o Janot é um produto do lulismo. Tá? Inclusive a se virar contra ele no futuro. Que é a sindicalização da vida pública. A sindicalização das instituições. O Janot é um sindicalista que ascendeu ao Ministério Público graças a essa barbárie que não está previsto em lugar nenhum de lista tríplice para indicar Procurador-Geral da República. Isso é uma invenção do petismo que as pessoas tratam como se fosse uma tradição. Isso não tem 10 anos. Não só não é uma tradição, como não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia, claro. É claro, eu sou pelas prerrogativas constitucionais do presidente. O presidente, seja quem for, escolhe o Procurador-Geral da República como escolhe o ministro do Supremo. Agora mesmo tem um projeto, não sei se é do Rabu, porque tem uns 2 ou 3, eu falei disso no nosso último encontro aqui, para mudar a maneira de nomear o ministro do Supremo, que eu acho uma temeridade total, em que seria uma lista quíntupla, feita por uma junta, uma comissão de notáveis, 8 pessoas, o presidente do Supremo, o presidente do TSE, enfim, o presidente dos 5 tribunais superiores, o CGU e tal, para forçar que seja um pouco sindicalizado, alguém que faz campanha eleitoral dentro do seu próprio órgão. É um absurdo. O presidente tem que poder, até para nomear, por exemplo, o Barroso. Pode ser, para quem gosta. Não tenho dúvida, melhor que seja assim. Você vê, Ricardo, que as ideias que aparecem para reformar o ambiente que nós achamos ruim são piores. Elas são sofríveis, elas aprofundam o problema. E você falou sobre um negócio que é importante, é um componente da popularidade do Lula. A estratégia do Lula está colocada em campo, na minha análise, tenho escrito sobre isso, de maneira muito bem sucedida. Ele sabe que não tem como ganhar essa eleição. Não vejo como e acho que ele sabe disso. E ele sabe que não será candidato também. Essa é outra história. Mas ele vai se colocar como candidato até o final. Espero que sejam formas. A gente nunca sabe, né? Mas aqui de costas para a janela... Mas voltando aqui à questão do Lula, essa estratégia dele está muito bem colocada, mas ele de alguma maneira, porque sabe das suas remotas possibilidades, ele volta a falar com aquele extrato da população historicamente não petista, é lulista. Esses que vão lhe dar 20% de qualquer maneira. E ele acredita na transferência de voto, e eu também acredito na capacidade dele transferir. Ele vai esticar essa corda como candidato ao máximo que puder, investindo, é uma tese que eu tenho repetido, numa ideia de plebiscito. Esse componente vai estar presente nessa eleição. Quer dizer, uma parcela importante da população brasileira votará sobre se o Lula é injustiçado ou não, e votará em qualquer candidato que ele indique sob o espírito seguinte: seja ele ou não, improvável que seja, ele será. Essa ideia. E ele falou sobre isso em cima do caminhão de som lá naquele patético trio elétrico que eles armaram no sindicato, autorizado pelo juiz Sérgio Moro. Um erro gravíssimo do juiz Sérgio Moro de marcar a hora marcada. De marcar a hora. Ali, olha, eu acho que o Moro não tinha como acertar. Tinha. Se ele tivesse mandado prender o Lula às 6 horas da manhã, também ele teria feito um canal. Erra-se menos seguindo o padrão. Qual é o padrão de atividade da Polícia Federal nesses casos? Porque se você não... Aí tinha que ter sido preso, fez prisão preventiva antes da primeira condenação. Pode ser. Porque tem uma coisa engraçada que os lulistas dizem que o Lula está sendo perseguido, quando ele foi o último a ser preso, depois de mais de 100, e ele foi preso só depois de condenado em segunda instância, depois de ter os recursos negados. Todo mundo foi preso antes da antes da condenação. Você tem toda a razão. Mas mesmo as exceções que o beneficiam jogam a favor da tese de que ele é uma exceção. Eu concordo com você. Compõe esse ambiente de perseguido político, agora de preso político, em que ele tem investido. As instituições têm alimentado isso. Quando um presidente da República, um ministro da Justiça, quando um governador de Estado diz: tinha condenado em segunda instância, ou em vias de ser, naquela ocasião, diz: não, é melhor o Lula disputar na urna, ser julgado na urna. O que ele está fazendo se não desqualificar o sistema judicial
dando argumentos para a desqualificação do sistema judicial, que é a própria estratégia do PT. Se você pudesse submeter o cronograma do judiciário, da justiça, ao cronograma eleitoral, não tem pé nem cabeça. E você sabe, Ricardo, que o que é grave, pensando num ambiente de anomia em que a gente vive, é que quando 30% do eleitorado brasileiro se acreditar nas pesquisas, mas há uma recorrência desses números, né? Também não dá para desacreditar, senão a gente acha que está vivendo no mundo da fantasia. Quando 30% do eleitorado diz que votaria no Lula, estando ele preso, qual é a primeira mensagem que vem daí? O sujeito não acredita na justiça do seu país. Ele tem bons motivos. Ele tem bons motivos, mas ele está disposto a contrariar a justiça, uma condenação confirmada em segunda instância. É ou não é um ambiente de barbárie? E aí você falou sobre o Bolsa Família. O Bolsa Família está esquecido nessa campanha eleitoral. Você colocou ele na mesa aqui. As pessoas falam como se o Bolsa Família fosse um dado da natureza, percebido pelo eleitor brasileiro como algo que qualquer candidato manterá. Até pode ser verdade, mas em termos de discurso não é assim. E eles explorarão isso mais uma vez, dizendo eu acho que o eleitorado não acredita que qualquer um vai manter, não está aqui nessa sala. Hoje acreditamos. Mas o público mesmo, quem precisa, quem depende do Bolsa Família, que não lê jornal e não entende o noticiário da televisão quando vê, não acredita nisso, não. Eles votam no Lula porque agora no PT, o PT vai manter, os outros não. E essa percepção é que ser muito explorado na campanha, já é explorado, é histórica explorada, e há um recall dessa exploração, é aquilo que, e eu sou pessimista, é aquilo que não me faz ver um segundo turno sem o candidato do PT. Esse ambiente que coliga o discurso do Lula, a sua capacidade de transferir voto e o recall da sua força, mais esse elemento político que é o Bolsa Família, que cristalizou o mapa eleitoral brasileiro, dividiu ao meio. Quem divide o mapa eleitoral brasileiro é o Bolsa Família. É um voto adquirido. É verdade. E aí o seguinte, se você pegar o mapa eleitoral brasileiro, discussões de não seja isso, pode dar contra o PT, mas vai lá, você pega o europeu, o inglês, ou o americano, vai falar, poxa, é o primeiro mundo. Porque você percebe que é um país de polarizado com a democracia. Na Inglaterra, republicano, democrático. Mas se você aproxima, você que não. Que o que divide o mapa é o Bolsa Família. O Bolsa Família, que será o elemento decisivo da eleição mais uma vez. Não negligenciemos isso. Mas isso é uma coisa impressionante também, até a favor do PT. O PT consegue entender o povo, explicar com o povo. Os outros partidos têm muita dificuldade. Mesmo o PSDB, que inventou o programa, não teve a coragem, o arrojo de expandir o programa e transformar ele nesse portento que é hoje. Né? O Lula tem, o PT tem essa capacidade. Em relação, eu não acho que acho que eu discordo de você aí, eu não acho que o Lula tenha uma capacidade de transferência de votos espetacular, não. Eu acho que ele conseguiu eleger a Dilma numa circunstância muito particular, da primeira vez em que o Brasil estava num ciclo econômico maravilhoso, e na segunda, basicamente a Dilma ganhou por causa da fraude, porque houve mais fraude do lado do PT do que do lado do presidente. Muita fraude dos dois lados, né? Nós temos mais fraude ainda do lado do PT, ganhou por 54 a 53. Eu acho que o Lula não conseguirá transferir muitos votos para o Fernando Haddad, muito menos para o Jacques Wagner, que está morto. Eu acho, inclusive, que ele se recusa, mandou uma carta liberando o PT para escolher o que ele quisesse, que obviamente é uma Viviane que eu gosto, né, já está combinado, eu escrevo a carta, você que não faz. E ele não quer fazer isso porque ele quer manter a figura dele até o fim. Se a eleição acontecer, se ele escolher alguém lá no finalzinho, a capacidade dele de transferir votos será maior, especialmente se ele conseguir fazer isso que você também identifica como essa tentativa de criar um plebiscito entre as pessoas que acham que o Lula é inocente e está preso injustamente. Sabe que nessa pesquisa Datafolha, que ele aparece com 30%, 2 em cada 3 eleitores dele dizem que votarão em quem ele indicar. Outros tantos
cujo número me esqueço agora, dizem que poderiam votar, que cogitariam votar. Eu acho que existe uma parcela do eleitorado que é cativa, que é aquela que sempre foi e continua sendo. Vou dar um episódio aqui, eu tive vontade de escrever isso no Facebook, não escrevi porque, enfim, é minha amiga. Eu fui jantar com uma amiga umas semanas atrás, e ela é petista e tal, é uma mulher inteligente. Enfim. Não estou dizendo que é inteligente, não estou dizendo que o petista não pode ser inteligente, não. Eu vou explicar porque... Nem mulher também é inteligente. É mulher também. Eu péssimo essa, cara. Bom, a minha amiga, que é mulher e é muito inteligente, e é petista, e nada disso cria uma contradição em termos, me diz a seguinte frase. E até agora eu não ia escrever no Facebook, agora está no live aí, se eu pudesse retirar, mas agora já falei pouco. Ela me diz o seguinte, ela me disse, Ricardo, eu vou te explicar como é que é. Se o Lula estiver preso e ele de dentro da cadeia me mandar votar num jegue, eu voto no jegue. Eu achei curiosa ela ter escolhido esse animal, mas... Foi